Olá, meus queridos irmãos e amigos, professores e alunos da maior e melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor Jesus. Olha, quais são os maiores desafios que os idosos enfrentam na igreja que você serve a Jesus? Como você, sua classe de EBD e sua igreja trabalham para que esses desafios sejam superados, promovendo uma igreja mais inclusiva? Olha, meus irmãos, a presente lição nos proporciona pensar e fazer estes questionamentos. E o desafio da lição de hoje é justamente sobre este assunto, pois está baseado na lição de número 7 da nossa revista Betel Dominical, que estamos estudando agora no primeiro trimestre de 2024. E o título da lição de hoje é Família, os cuidados com a era digital e com os idosos. Meus irmãos, nós já vimos que nesse tempo em que vivemos, as coisas acontecem num piscar de olhos. Dos avanços tecnológicos, as mudanças do comportamento social é muito rápido e cada pessoa assimila estas novidades no seu próprio ritmo. Umas com um pouco mais de facilidades, seja porque já nasceram na era digital ou porque lidam com isso diariamente no trabalho. Outras pessoas, no entanto, já são um pouco diferentes, no caso dos mais idosos. Mas antes de aprofundar um pouco mais em minha reflexão, vou compartilhar com vocês duas verdades a respeito da longevidade. E a primeira é que nossa vida é um sopro. A partir do momento em que pecamos e fomos retirados do jardim do Éden, o relógio começou a marcar o nosso tempo. O nosso corpo passou a ter prazo de validade. Não importa quantos anos a gente viva nesse mundo. Uns de fato vivem mais do que a maioria. De fato vivem mesmo. Inclusive recentemente circulou aí nas mídias a notícia de um brasileiro que completou 123 anos de idade. Que maravilha! Mas a verdade é que ninguém viverá para sempre nesse corpo que foi feito do pó da terra. E não importa quantos procedimentos estéticos ou genéticos sejam feitos. Veja o que Moisés, o grande líder Moisés, disse quando escreveu o Salmo 90 e no versículo 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente. Olha que quem escreveu isso foi uma pessoa, um homem que viveu 120 anos, lembre disso. Inevitavelmente, o envelhecimento traz uma série de mudanças e complicações, e não apenas aqui no corpo físico, mas também emocional, social, e afetam o ser humano de diversas maneiras. A segunda verdade que eu quero compartilhar com vocês é que envelhecer é uma dádiva de Deus. Como vimos, envelhecer não é tão fácil, e a própria Bíblia revela isso. Mas a Bíblia, também enfatiza em diversas passagens o quanto a longevidade é uma bênção, é uma promessa de Deus. Por exemplo, Êxodo 20:12, honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Salmo 91:16, dar-lhe-ei abundância de dias. Provérbios 16:31 na tradução NVT. Os cabelos brancos são coroa de glória para quem andou nos caminhos da justiça. Salmo 92:14. Na velhice ainda darão frutos. E muitos outros versículos sobre este tema. Afinal de contas, Deus é o Criador da vida. Foi Ele que criou e Ele que dá esse dom. Agora, voltando ao início da reflexão, as gerações anteriores à nossa nem sempre conseguem acompanhar o ritmo. É muita coisa para assimilar ao mesmo tempo, ainda mais agora, meus irmãos, que tudo acontece assim, tudo junto. Olha, eu, por exemplo, já sou um idoso, tenho 63, aliás, quase 64. E por mais saudável, ativo e conectado que eu seja, tanto com a minha família
quanto com a própria tecnologia, não dou conta de tanta rede social, de tanto dispositivos tecnológicos, eventos, filmes, séries, a linguagem própria e os memes que surgem disso tudo a cada instante. Meu Deus, como é complicado. Imagine agora os idosos que vivem em uma situação diferente. Os solitários, por exemplo, os doentes, os que possuem alguma necessidade especial ou uma outra questão. Agora imagine ainda a geração que veio antes da minha, esses idosos, né, com mais de 80 anos agora, ou seja, aqueles que desbravaram e pavimentaram os caminhos que hoje eu e você percorrem com tanta naturalidade e confiança. Imagine, pense um pouco nessa geração. Portanto, meus irmãos e amigos, é fundamental que as gerações mais novas direcionem sua atenção para o cuidado com as gerações anteriores, para que as dificuldades e barreiras dessa fase da vida sejam superadas em prol de um envelhecimento saudável e digno. Olha, anote isso, cuidar e respeitar os idosos é mais do que obedecer aos preceitos divinos e às leis humanas. O Estatuto das Pessoas Idosas existe aqui no Brasil desde o ano de 2003. Olha, cuidar dos idosos é um ato de amor. E quem não ama, não conhece a Deus. Que extraordinário, que bom poder ter compartilhado com você essa reflexão. Vamos então agora ao desafio? Olha, eu quero lembrar antes que as perguntas que eu vou fazer daqui a pouquinho são baseadas na revista que nós estamos estudando, ok? Então vamos a elas, as 7 perguntas. Primeira, o que significa iniquidade e como a tecnologia está relacionada a ela? 2. O que é destacado como a responsabilidade do cristão em relação à iniquidade? 3. De que forma podemos colocar a privacidade da nossa família em risco? 4. Qual é o exemplo citado sobre o uso da tecnologia que pode causar resultados extremos ou opostos nas relações pessoais? 5. Como a tecnologia pode auxiliar no cumprimento da ordenança de pregar o evangelho em todo o mundo? 6. De que maneira os idosos devem se portar diante da sociedade? E 7. Como devemos tratar os idosos? Olha, meus irmãos, estas foram as perguntas que com muito carinho nós separamos para vocês, esperando dar uma contribuição para a sua aula, e elas foram baseadas, como já disse, na lição 7. Eu quero lembrar aqui que na descrição deste vídeo você vai encontrar todos os links para downloads dos arquivos desse desafio da lição em PDF. Também disponibilizaremos o link para as fontes das informações que eu citei aqui no vídeo. Inclusive uma matéria sobre o último censo que aponta um importante crescimento da população idosa. Hoje, nós somos mais de 22 milhões de pessoas, quase 11% da população brasileira. Meus irmãos, por hoje é só. Por hoje vamos ficar por aqui. Eu peço com muito amor e com muito carinho que você compartilhe essa ferramenta com seus alunos e com os outros professores da escola dominical da sua igreja. Ajude nesta missão de promover a maior e melhor escola do mundo. Este trabalho, esse desafio, como eu já citei anteriormente, vou repetir aqui agora, a gente fez com tanto carinho e eu espero estar contribuindo para que a sua aula seja ainda mais rica, porque quanto mais informações você obtiver, melhor será o seu resumo e a sua aula, e este é o objetivo. Esta é a nossa intenção, é dar essa contribuição para o crescimento da Escola Bíblica Dominical. Olha, Deus te abençoe, uma excelente aula e até o próximo desafio da lição.